aqui, ó. Tô sem tripé, pra variar, porque eu não saí pra gravar. Eu ia só estudar pra depois gravar lá no estúdio, mas eu não podia perder esse visual aqui. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a iniciação que eu fiz, o nível 1 e 2, e sobre as sensações que eu tive durante aquele processo. Lógico que isso é uma coisa individual. Opa, caí. E que necessariamente não precise acontecer com todo mundo da mesma forma, né? Mas eu me lembro bem que assim, eu tive muitos arrepios pela coluna, começando no chakra base, subindo, como se fosse o movimento da Kundalini. Como se fosse, não, né, um movimento da Kundalini. E muito movimento também no chakra cardíaco, como, né, se fosse uma sensação de explosão, de taquicardia. E eu lembro que a Gi, depois que acabou a iniciação, ela disse que sentiu isso também. O que dá para concluir que, assim como na própria terapia Reiki, quando a gente está fazendo Reiki nos nossos pacientes, a gente tem aquela coisa de sentir, né, o que o paciente está sentindo, que é isso que eu venho passando para vocês o tempo todo, segurando com a mão aqui para ficar um pouco mais bonito o visual. Olha que coisa linda aqui, Cacilhas, do outro lado Lisboa, a ponte que atravessa aí o Rio Tejo. E essas sensações, elas vão se ampliando e subindo e descendo. E o momento da iniciação é uma cerimônia sagrada, né, gente? Então, a gente tem que se conectar com a nossa divindade, realmente. A gente tem que deixar ela agir. E não se prender a nenhum conceito, Por exemplo, alguns mestres iniciam no nível 2, tanto no Seirreiki, quanto no Ronsa Geisunei, para que a pessoa já possa enviar o Reiki à distância. Eu não sei por que cargas d'água, desde que eu comecei, desde que eu fiz o meu mestrado, quando eu faço por níveis, eu acabo iniciando. Primeiro o Chokurei, nível 1, depois o Seirreiki, nível 2, e quando eu inicio no nível 3, que eu inicio no Ronsa Geisunei do Daikomyo. E por que isso? Não sei explicar, é uma coisa que eu senti, é algo que eu senti e não dá para explicar, não é uma matemática, né, onde, olha, matematicamente eu resolvi fazer isso. Não, até porque eu lembro vocês que eu acho que a gente tem que ler o que já existe, aprender com os nossos mestres e ir aprimorando a técnica através da nossa intuição. Então eu deixo a minha intuição falar. E o processo de iniciação meu é sempre muito intuitivo. Existe já uma biografia, como fizeram em mim, como me ensinaram, e aí eu vou seguindo. Chega na hora que eu vejo, eu já não estou seguindo nada, eu já estou fazendo de outra forma. Por exemplo, o nível 1 eu gravei próximo do que está na biografia do meu mestre. Já o nível 2, eu não sentia aquela necessidade de ficar fazendo todo aquele procedimento nas mãos, de desenhar os símbolos, que isso também já foi muito questionado por algumas pessoas quando eu comecei a fazer as iniciações à distância, querendo saber como que eu ia iniciar a pessoa à distância se eu não ia estar fazendo a iniciação ali presencial nas mãos da pessoa. Gente, o Reiki é a canalização da energia universal. E essa canalização dessa energia universal vai muito além do tempo e do espaço. Nós não estamos presos nessa dimensão. O que vale é muito mais a intenção que você coloca no processo do que propriamente o processo. Então, as sensações que vocês eventualmente vão sentir são infinitas, são várias. Ou talvez não sintam nada, isso não quer dizer que não funcionou. Porque também tem algumas preocupações, tipo, eu não estou sentindo nada, minha mão não está quente, preciso ser iniciado de novo. Gente, o Reiki é o treino. Você vai fazendo e conforme for passando o tempo, você vai sentindo mais, porque a tua conexão com o divino vai estar mais aberta. E quanto mais aberta essa conexão estiver, mais próximo, né, dessa essência, dessa energia nós estaremos e mais próximo
de enxergar e de perceber essas coisas. Então não tem essa de, ai meu Deus, não está funcionando porque eu não estou sentindo minhas mãos quentes, não está funcionando porque eu não senti isso. E tudo que eu estou falando aqui é para relatar e para que quando vocês forem iniciar outras pessoas, vocês venham contar para mim quais foram as sensações, para que a gente saiba quais outras sensações são possíveis de ser sentidas, né? Não existe regra, é um sentir somente, é um se permitir, é um sentir, um se permitir. Então é isso que eu queria comentar com vocês e aproveitar para mostrar esse lugar maravilhoso que eu estou hoje passando a tarde aqui, curtindo a tarde, né? Trazer um pouquinho para vocês aí do lado de Setúbal, nas imediações de Lisboa, né? Lisboa do outro lado, aqui que pertence a Setúbal. E falar um pouquinho sobre o que eu senti aí nas 2 iniciações. Voltamos logo mais aí com mais aulas do mestrado para vocês. Um beijo no coração de todos.